Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo usa, todos os dias, a toda hora, mas que poucos realmente entendem o poder gigantesco que tem nas mãos. Não é um gadget novo, não é dinheiro, não é força física, é algo muito mais fundamental: o poder das palavras. Você já parou para pensar que cada palavra que sai da sua boca é como uma semente? Algumas florescem e se tornam árvore de vida. Outras podem ser como veneno, destruindo tudo por onde passam. Acredite, não é exagero. Existe uma sabedoria milenar encontrada no livro de Provérbios na Bíblia, que já nos alertava sobre isto há séculos. É morte ou vida no poder da língua. Hoje vamos embarcar juntos numa jornada de transformação. Vamos desvendar como nossas palavras podem edificar ou destruir. E o mais importante, como podemos conscientemente usar esse poder para o bem. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar a forma como você se comunica para sempre. Roda a vinheta. Olá, amigos e amigas da fé. Sejam muito bem-vindos. Vamos encarar a realidade. Quem nunca disse algo no calor do momento e se arrependeu amargamente depois? Ou pior, quem nunca foi alvo de palavras que cortaram mais fundo que uma faca? Olha só que forte isso. Palavras que ferem como espada. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 18. Pensa comigo. Uma fofoca no trabalho que destrói uma reputação. Um comentário ácido sobre a aparência de alguém que mina a autoestima por anos. Críticas constantes dentro de casa que sufocam sonhos e criam barreiras invisíveis. O cyberbullying, que hoje assombra tanta gente online. Isto é o poder destrutivo das palavras em ação. São palavras lançadas sem pensar, movidas por raiva, inveja, frustração e até mesmo por um humor que de engraçado não tem nada para quem ouve. E o mais perigoso, como diz Provérbios capítulo 18, versículo 21, é que isto pode levar à morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte de relacionamentos, a morte da autoestima, a morte da alegria, a morte de oportunidades. É fácil cair nesta armadilha. Nosso mundo hoje é muito rápido, muito reativo. A gente digita antes de pensar, fala sem filtrar, mas a consequência dessas espadas verbais pode ser duradoura e devastadora. Você já se sentiu ferido por palavras assim? Ou talvez, e seja honesto consigo mesmo, você já feriu alguém desta forma? Refletir sobre isso é o primeiro passo. Mas calma, não estamos aqui só para falar do lado ruim. Lembra da segunda parte de Provérbios, capítulo 12, versículo 18? Mas a língua dos sábios traz a cura. E é aqui que a mágica acontece. Assim como as palavras podem destruir, elas também têm um poder igualmente gigante de construir, curar e transformar. Imagine a árvore da vida que está em Provérbios, capítulo 15, versículo 4. Que imagem linda e poderosa. Pensa numa palavra de encorajamento dita na hora certa. Eu acredito em você, para alguém que está prestes a desistir. Me desculpe sincero, que restaura um relacionamento quebrado. Um elogio genuíno que ilumina o dia de uma pessoa. Uma palavra de consolo que acalma um coração aflito. Isto é usar a língua como árvore de vida, é nutrir, é dar sombra, é gerar bons frutos na vida das pessoas ao nosso redor.
E tem mais. Olha essa outra joia de provérbios. Maçãs de ouro em salvas de prata. Isto fala sobre a beleza, o valor e a preciosidade da palavra certa, dita na hora certa, do jeito certo. Não é falar por falar, é ter sensibilidade, é escolher o momento, o tom, a intenção por trás do que dizemos. É oferecer algo valioso, algo que realmente edifica. Pensa no impacto que você pode ter. Um professor que inspira um aluno, um líder que motiva a sua equipe com palavras positivas, um amigo que oferece um ombro amigo e palavras de conforto. Pais que criam filhos seguros e confiantes através do diálogo amoroso. Este é o poder de edificar pela palavra. Então, de um lado, temos as palavras que ferem como espada, que trazem morte para os relacionamentos e para a alma. Do outro, temos a língua serena, a palavra dita a seu tempo, que é árvore de vida, cura e maçãs de ouro. A grande sacada, o pulo do gato, dessa sabedoria milenar, é que a escolha é de cada um de nós. Todos os dias, em cada conversa, em cada comentário, em cada mensagem que enviamos, nós estamos diante desse interruptor. Vamos usar nossas palavras para ferir ou para curar, para derrubar ou para levantar, para criar muros ou para construir pontes. Não é sobre ser perfeito. Todos nós vamos errar, mas é sobre ter consciência desse poder. É sobre entender que a nossa comunicação não é neutra. Ela sempre causa um efeito positivo ou negativo. É assumir a responsabilidade pelo impacto das nossas palavras. Essa jornada de transformação pela comunicação começa com uma decisão interna. Eu quero usar minhas palavras para edificar. Parece simples, mas essa decisão consciente muda tudo. Muda a forma como você ouve, como você pensa antes de falar, como você reage a provocações. Ok, entendemos o poder, entendemos a escolha, mas como colocar isto em prática no dia a dia? Separei algumas dicas rápidas, um verdadeiro cinto de ferramentas. Inspirado em Provérbios, capítulo 15, versículo 4. A pausa estratégica é o filtro da sabedoria. Antes de falar, especialmente em situações tensas, respire fundo. Pergunte-se, o que eu vou dizer edifica? É verdade? É necessário? É gentil? Inspirado em Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Focar em palavras que edificam. Procure ativamente oportunidades para elogiar, encorajar e agradecer. Reconheça o bem nos outros e verbalize isso. Inspirado em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, exercitar ouvidos de ouro, exercitar a escuta ativa. Comunicação não é só falar. Ouça com atenção. Tente entender o ponto de vista do outro antes de responder. Muitas espadas são lançadas por falta de compreensão. Inspirado em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a cura vem da língua sábia. Desarme a espada. Peça desculpas. Errou? Usou palavras que feriram? Tenha a humildade de reconhecer e pedir desculpas sinceramente. Isso tem um poder curador imenso. Inspirado em Provérbios, capítulo 25, versículo 11. O timing é tudo. Nem toda verdade precisa ser dita a qualquer hora. Avalie o contexto, o estado emocional da outra pessoa. Escolha o momento certo para conversas difíceis ou feedbacks. Essas dicas são passos simples, mas que exigem prática e intenção. Comece pequeno. Escolha uma dica para focar por semana. Amigos e amigas da fé, vimos que as palavras têm, sim, o poder de vida e morte, de ferir como espada, ou curar como a língua dos sábios.
Vimos que podemos ser árvores de vida e oferecer maçãs de ouro em nossa comunicação. A grande mensagem de hoje, inspirada nesses provérbios poderosos, é que você tem o controle. Você pode escolher ser um agente de edificação do mundo, começando pelas suas conversas diárias. Não subestime o impacto de uma palavra gentil, de um elogio sincero, de uma escuta atenta. Agora eu quero ouvir você. Qual desses provérbios mais te tocou? Qual dica prática você vai tentar aplicar primeiro? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar experiências e aprender juntos. Se esse vídeo te trouxe alguma reflexão valiosa e te inspirou a pensar sobre o poder das suas palavras, deixe o seu like para eu saber que esse conteúdo te ajudou. Compartilhe com aquele amigo ou familiar que também pode se beneficiar dessa mensagem. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre crescimento pessoal e transformação. Lembre-se, suas palavras criam mundos. Escolha criar mundos de vida, de cura e de amor. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Um grande abraço e até a próxima.